Bom dia, Espírito Santo! Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia aí para você que está sintonizado aí na nossa programação. Você está pela 94 FM, programa Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia para você que está no sítio, nas chatas fazendo, você que está em casa. Nós louvamos ao Senhor, né, por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Deixa eu ver aqui se está tudo certinho. Por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos para levar ao teu coração a mensagem. Eu quero dizer para você que nós estamos já aí caminhando para o final do livro de Atos e logo nós vamos para o livro de Romanos, tá? Mas nós vamos terminar no capítulo 27 hoje. Vamos no capítulo 27, a partir do 13, quero que vocês prestem muita atenção. Vamos ler alguns versículos. Pegue aí o seu caderno, sua caneta, sua agenda ou caderno para você anotar, tá? No versículo 13 de 27 de Atos, soprando vento sul brandamente a tempestade, né? Aqui no naufrágio do apóstolo Paulo, enviado em Roma para Roma. E soprando o vento sul brandamente, e pensando terem já o que desejavam, levantaram a âncora e foram mais de perto, costeando a ilha de Creta. Não muito depois, porém, desencadeou-se no lado da ilha um pé de vento, chamando o vento nordeste. E sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, cedemos à sua força e ficamos à deriva. Veja o que Paulo está falando aqui. Eles pegaram o navio e veio um pé de vento e o navio não aguentou remar contra o vento. Eles tiveram que ir à deriva, né? Ir à deriva. Versículo 16. E passando abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, com muito esforço pudemos segurar o bote salva-vidas. Reconheceram-no e usaram o recurso disponível para reforçar o navio. Com cordas, tememos que fossem lançados nos bancos de areia de Sirte, e baixaram as velas e deixaram a embarcação à deriva. Como fomos violentamente agitados pelas tempestades, no dia seguinte começaram a esvaziar o navio. Ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar a armação do navio. Não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol e nem estrela, e caindo sobre nós uma grande tempestade. Querido irmão, querida irmã, veja aqui a situação do navio aonde Paulo estava, juntamente com os algozes, ou seja, aqueles que iriam levá-lo para Roma, preso. Veja, meu querido irmão, aqui a gente começa a pensar, e quando a gente entra dentro de nas mãos de Deus, quando Deus começa a colocar a mão, vocês lembram do que aconteceu com Jonas, né? Mas ao contrário de Paulo. Paulo estava sendo levado, preso, né? Que ele não devia, eles estavam levando Paulo preso. Eles colocaram a mão sobre Paulo. E por causa disso veio aí essa grande tempestade para afundar aquele navio, mostrando àqueles homens que ninguém pode fazer nada quando Deus não permite, tá? Olha, tem muita gente aí se lançando contra Deus, lutando contra Deus, fazendo coisas desagradando a Deus e caindo em situações difíceis porque estão lutando contra Deus, né? Veja o versículo 20, não aparecendo havia já muitos dias, irmão. Não é um dia nem dois. Muitos dias, nem sol, nem lua, nem estrela.
e caindo sobre nós uma grande tempestade. Veja, olha só, depois desses muitos dias, a deriva, caiu sobre eles outra grande tempestade, só porque eles estavam carregando uma pessoa que não deveria, lutando contra o próprio Deus. Quem é o homem ou mulher que pode lutar contra o próprio Deus? Nós lembramos de Jonas, que Jonas naquele momento não queria ir para Nínive, pegou um navio para Tarsus. E nessa caminhada, nessa ida para Tarsus, Deus mandou um grande vento ali e o navio estava a despedaçar. E Jonas dormindo no fundo do navio, tranquilo e sossegado, achando que correria de Deus, que ele poderia se safar de Deus, se escondendo de Deus. Mas quem poderá se esconder de Deus? E aí resolveram trazer ele para cima. E ele disse, olha, eu sou o culpado desta tragédia, me jogue no mar. Tá bom? Mas Paulo era diferente. Paulo estava sendo levado contra a vontade de Deus e contra a vontade dele e de Deus. Os homens compraram uma grande guerra contra Deus. Veja aqui que ele fala, muitos dias, nem sol, nem lua, nem estrela. Caindo sobre nós outra grande tempestade, perdemos toda a esperança. Eles estavam ali, meu irmão, e não era pouca gente não, era muitas pessoas. Olha, eu li aqui, parece que mais de 276 pessoas nesse navio. Quer dizer, que não era um navio pequeno, irmão, era um navio de porte maior, de médio para grande. E perdeu toda a esperança de nós salvarmos. Versículo 21, e havendo eles estado muito tempo sem comer, olha, porque jogaram todo o suprimento fora para o navio não afundar. E havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se de pé no meio deles e disse, senhores, devíeis na verdade ter me ouvido. Tá vendo? Devíeis ter, na verdade, me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esse dano e esta perda. Quer dizer que Paulo já tinha avisado eles, para eles não partir de Creta, ficar lá em Creta, até quando Deus ordenasse a seguir a viagem. Mas eles queriam chegar logo em Roma. Querido irmão, muitas vezes nós queremos as coisas rápido, queremos resolver no pau, queremos resolver na hora e acontece que dá errado. Em vez de você ganhar tempo, você perde tempo. Porque queremos resolver as coisas à nossa maneira, do nosso jeito, sem perguntar se Deus está de acordo com aquilo que nós estamos fazendo, tá? Não é só a nossa vontade, nós esquecemos que Deus está no controle de tudo. Versículo 22 diz assim, e agora, pois, recomendo-lhe que tenhais bom ânimo. Veja o conselho de Paulo agora. E agora, pois, recomendo que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Veja, eles agora tinham que estar na dependência totalmente de Deus e da palavra de Paulo. Falando, olha, eu recomendo que vocês agora tenhais bom ânimo, porque não se perderá nenhuma vida, nenhum de vós, mas somente o navio. E esta mesma noite, veja o que o Senhor está falando aqui no 23. E esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temais, importa que sejas apresentado a César, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores,
Tenho bom ânimo, pois creio que em Deus que há de acontecer assim como me foi dito. Contudo, é necessário que caiamos numa ilha. Então, até aqui, meu irmão, vou até marcar, até o 26, né, que nós lemos. Amanhã nós vamos continuar. E até aqui nós vamos estar aqui conversando com vocês a respeito disso. Veja que neste momento, o povo que estava no navio, mais de 256 pessoas naquele navio, que estavam carregando Paulo para Roma, eles não ouviram o conselho de Paulo. Fiquem em Creta, descanse aqui, depois vocês vão. Porque realmente ia acontecer aí uma tempestade que iria levar o barco de um lado para o outro. Queria realmente quebrar tudo isso. Mas a teimosia, a rebelião do homem é muito grande, meu irmão. O homem não escuta Deus, não escuta a palavra. Por isso que sofre. Por isso que passa perrengue, dificuldade. Porque a mentalidade do ser humano é muito difícil. Não escuta Deus. Deus fala, vá por aqui. Não, ele vai por outro caminho, mas não quer obedecer o que Deus está mandando. Então acontece o seguinte, que a tragédia veio. E aí Paulo, cheio do Espírito Santo, um anjo apareceu e disse, Paulo, fique tranquilo, porque é necessário que você seja apresentado a César. E nenhum de vocês vão se perder. Mas o navio não vai aguentar. Aí eu digo para você, como é que aquele povo todo iria se salvar se o navio iria se perder? Aí está, meu irmão, minha irmã, o acreditar na palavra de Deus ou não. Porque às vistas humanas, como é que uma pessoa se salva no meio de uma tempestade? O barco iria se despedaçar. E nenhum daqueles 276 pessoas, nenhum iria perder nem um fio de cabelo. Eles agora estavam nas mãos de Deus. Eles estavam ali na palavra de Paulo. Ou eles confiavam na palavra de Paulo, ou não. Porque não tinha outro recurso. Não é como hoje, né, que nós temos aí o rádio, hoje socorre, nós estamos aqui. Mesmo assim, quando vem a tempestade, não dá tempo de chegar socorro, irmão. Dependendo do vento, dependendo da tempestade, não dá tempo de chegar. E eles foram pegos por duas. Primeiro, tempestade, eles tiraram as coisas e aí eles foram levados pelas águas, né, a deriva. Mas chegou outra tempestade, aí o navio não aguentou. E ali eles começaram a perder as esperanças. E agora o que nós vamos fazer? É neste momento que Deus entra, meu querido irmão. As pessoas, enquanto elas estão lutando com as suas próprias forças, elas não buscam a Deus. Elas falam assim, eu não preciso de Deus. Tenho os médicos, tenho os remédios, tenho meu dinheiro lá no banco, tem isso, tem aquilo, eu não preciso de Deus. Ele só vai precisar, ele vai ver quando ele vai precisar de Deus, quando ele não vê nenhum recurso mais. Não tem mais lugar, não tem mais ninguém para gritar, não tem mais recursos para nos socorrer. É somente nesta hora que o homem se encontra sozinho, sem ninguém, olha de um lado, não tem saída, olha do outro, não tem saída, olha para frente, também não tem, olha para trás, está sem saída. Aí então ele tem que acreditar em Deus. Ou ele acredita, ou ele busca Deus, ou ele vai morrer. Morre sem Jesus. Infelizmente, muitos morrem sem Jesus. Mas no caso de Paulo aqui, o Senhor apareceu a ele de noite e disse, Paulo, não tenha medo, eu estou contigo. Irmão, você sabe por que aquele povo foi salvo?
porque Paulo estava naquele barco. Se Paulo não estivesse dentro daquele navio, não teria sobrado nada dali. Mas como ele estava ali, e ele estava levando Paulo preso, e Deus era com Paulo, Deus segurou aquele navio. E ele diz, olha, acreditem, porque o Senhor me apareceu hoje e disse que nenhum de vós se perderá. O navio vai se perder, mas nenhum de vós. Então, olha só, no versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois creio em Deus, que há de acontecer assim como me foi dito. Contudo, é necessário que caiam numa ilha. Olha só, é necessário que caia numa ilha. Então, amanhã nós vamos aí terminar a nossa palavra, porque depois daqui, irmão, houve um salvamento extraordinário que você precisa saber, tá? E amanhã nós vamos aqui estar concluindo esta palavra no nome de Jesus. Vamos orar agora? Vamos pedir ao Espírito Santo para nos fortalecer, reativar a fé que há dentro de você. A fé muitas vezes está dentro da pessoa, mas parece que ela morreu. É preciso reativar a sua fé. É preciso acreditar, é preciso buscar o Senhor de todo o coração para que você reative a sua fé na palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti por esta manhã. Te louvamos, Pai, te bendizemos e nós te exaltamos, pois o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que abre porta. Pai, nada acontece por acaso, tudo tem um projeto, tem um propósito, tudo, Senhor. Tudo tem uma solução. Estenda as tuas mãos nesta manhã. Atenda a oração desse teu filho, a tua filha. Ainda não, tá bom, ainda não. Pode. Estende as tuas mãos, Senhor, e o teu milagre. Quebra, Senhor, as amarras, quebra, Senhor, as fortalezas, quebra, Senhor, os principados e potestades. Venha levantar o caído, venha, Senhor, fortalecer o fraco, venha dar força, Senhor, àquele que está sem nenhuma. Levanta agora dessa cadeira de roda, essa pessoa que não tem mais fé, essa pessoa que está desanimada, essa pessoa que está doente, essa pessoa que está agora querendo sumir, desaparecer. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a opressão do inimigo na tua vida, eu repreendo toda a dor, toda a enfermidade, todas as perturbações, saia do seu caminho, em nome de Jesus. Que o Senhor venha curar, libertar a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Espírito Santo, toma, Senhor, o teu filho e a tua filha nas tuas mãos. Eu repreendo toda inveja, macumba, feitiçaria, trabalhos que foram feitos nas encruzilhadas, nas matas, nos cemitérios, eu desmancho agora na autoridade do Senhor Jesus. Saia da sua casa, dos quatro cantos desta casa, desta família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu querido irmão, quero avisar vocês que hoje é quinta-feira e nós temos culto em Patos e Minas. Em Patos e Minas hoje tem culto às 7h30 da noite. Então não deixe de participar. Vá buscar o Senhor, vá orar, vá renovar a sua aliança com Deus. Eu quero dizer que neste domingo nós estaremos aí iniciando um jejum. É um jejum, meu irmão, tem que ter propósito. Nenhum jejum pode ser feito de qualquer forma, de qualquer maneira. Todo jejum que nós vamos fazer, ele tem que ser um jejum sério, com humilhação, com mudança de vida, para que Deus venha quebrar as amarras, quebrar as fortalezas. Não podemos fazer jejum para comprar carro, casa. Não, irmão. Carro, casa, bens materiais você vai adquirir através da sua fidelidade ao Senhor. Você é fiel ao Senhor, Deus vai te dar. Mas nunca faça jejum para isso.
O jejum é para o quebrantamento. É para você ser uma nova pessoa, a abandonar o erro, o pecado, a idolatria. É o quebrantamento, o arrependimento, a renovação de aliança com Deus. Este é um jejum que vai tratar do seu coração, do seu emocional, vai tratar da sua alma, do seu espírito. Este é o jejum que nós vamos fazer para que toda a porta do lixo, todo esse tempo que você tem passado, muito lixo foi armazenado na sua mente, no seu coração, no seu emocional, para que este lixo venha a ser arrancado e que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada dentro do seu coração. Então este é o objetivo maior do jejum, meu querido, minha querida irmã, quebrantamento, a chegar mais a Deus, a arrepender dos nossos pecados. É para isso que serve o jejum, para quebrar cadeias da nossa vida que nos impede de ter uma comunhão mais íntima com Deus, né? E que Deus venha abençoar grandemente a tua vida. Amanhã nós temos culto aqui em Araxá, na rua João Tiburcio da Trindade, 570A, Pão de Açúcar 4. Amanhã, tá? E hoje é em Patos de Minas, na rua Antônio Cândido Borges, 206, na Vila Garcia. Você quer ligar para nós? Você quer ser um parceiro, uma parceira? Ligue para o nosso telefone, que é o 99909-9218. Pastor, eu quero ser uma parceira, quero ficar junto, orar, buscar o Senhor, eu quero estar em concordância com a palavra do Senhor. Então venha, faça, ligue para nós, tá bom? E você pode estar compartilhando esta live no Facebook, compartilhando no YouTube, tá bom? Compartilhe para os seus amigos, compartilhe para todas as pessoas, se inscreva no canal Josilima, porque é centenas de pessoas que estão sendo abençoadas, libertadas, curadas através da mensagem de Deus para o nosso coração. E é somente a palavra do Senhor que pode nos curar e nos limpar e nos purificar, tá bom? Que Deus abençoe, meu querido irmão. Bom dia, Espírito Santo. E amanhã estaremos de volta das 10 ao meio-dia pela 94 FM, pelo Facebook, das 11h20, 11h30 ao meio-dia, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus.